Agora sim, áudio restabelecido, estamos de volta aqui com o nosso programa Posso Perguntar, aquele momento que você ama, que você já anotou aí, tivemos um probleminha, mas já estamos de volta com perguntas e por causa disso vou orar novamente para que Deus esteja sempre conosco, mesmo nessas adversidades. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, estamos aqui contigo, Pai, para te agradecer, porque tu resolveste o problema da melhor maneira, Pai, tu estás conosco e mostras a cada momento, a cada segundo, Pai. Nos abençoa, Pai, nesse momento que tu nos deste, de divulgar a tua palavra, de pregar a tua palavra dessa maneira adversa, Pai, nesse momento difícil que estamos passando. Nos guia que cada palavra aqui seja dita pelo teu Espírito, Pai, que teu servo seja abençoado nas respostas aqui, Senhor. Em nome de Jesus, somos gratos por tudo. Amém. Agora sim. Pastor, semana passada a gente fez uma confusão na resposta da pergunta do Tiaguinho. O pastor respondeu muitas coisas e aí a gente falou sobre Jó e ele respondeu sobre Jonas. E aí a pergunta do Tiaguinho foi: que sentido faz a história de Jó? Por que Deus tinha que provar algo a Satanás? Eu agora acho que o som está legal, né? Tudo bem? Irmãos, é o seguinte, Tiago. Quando eu chego em casa, eu sempre costumo assistir todos os programas que a gente faz aqui para ver se tem alguma coisa para arrumar. E percebi que quando o Diego me fez a pergunta, eu respondi sobre Jonas. Só em casa foi que eu vi, né? Mas veja bem, a questão do livro de Jó é um livro assim interessante, porque a gente também precisa entender que Jó, ele não estava sabendo de nada que estava acontecendo no céu. Ele só conhecia o plano aqui da terra, né? E esse livro também é interessante porque nos ajuda a entender muitas coisas nessa relação entre céu e terra. E nós percebemos claramente, lendo as Escrituras, que Deus é soberano, é absoluto. A sua vontade, ela de forma alguma, ela é reprimida, né? Ela pode ser, em algum aspecto, se tratando da vontade com relação à lei moral, ela pode ser desobedecida, mas a vontade soberana de Deus como decreto, jamais ela é frustrada, né? Ele diz até na palavra que quando sai da boca dele, não volta vazia, conforme lá o livro de Isaías, o profeta Isaías. Pois bem, a questão de Jó, ele nos mostra aqui uma trama em que nós percebemos algumas questões que não só Satanás, mas os seres humanos também. Satanás não sabe tudo. Ele não sabe tudo. Nós precisamos entender que ele também é uma criatura. Ele não é eterno, né? Só quem é eterno é Deus. Mas Satanás, assim como os seres humanos, são criaturas. Satanás é um anjo e um anjo caído, como também junto com ele caíram outros anjos. A Bíblia não nos dá assim uma precisão quando isso aconteceu, mas ela nos informa dessa queda. E a Bíblia nos informa também que Satanás, o próprio nome dele já indica o que ele é, acusador, né? O objetivo dele é, de alguma maneira, tentar estorvar, ou seja, frustrar a nossa tentativa de comunhão com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. E o que nós percebemos aqui é isso. E outro fato assim curioso no livro é porque não é Satanás que faz a proposta a Deus. É Deus que faz a Satanás e pergunta: você observou de onde você vem? E ele diz que o lugar dele está na terra, né? Está na terra. Outro fato curioso também, Tiago, e os irmãos que estão nos escutando, é que, segundo alguns estudiosos, esse livro ele está naquele período de Abraão, né? Mais ou menos aqui eu tenho uma data, antes de 1500 a.C. Então, a história narrada aqui, segundo os estudiosos, nós vamos encontrar no período do Gênesis, período de Abraão, né? Embora ele esteja aqui quase na metade da Bíblia, antes do livro dos Salmos, mas na verdade essa história aqui ela se encontra, um fato, segundo os estudiosos, lá do período do Gênesis. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Que Deus é soberano em todos os sentidos. Então, o que ele deu a entender a Satanás, ele também dá a nós, né? Uma vez que Satanás é uma criatura. E outra coisa, Deus não está provando para Satanás nem para nós coisa alguma.
Apenas ele está nos mostrando, revelando por trás dos bastidores. Porque se nós continuarmos lendo o livro de Jó, nós vamos perceber em dado momento que Jó vai achar injusto o que está acontecendo com ele. A princípio ele diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas depois ele começa a achar injusto. Aí nós vamos encontrar 3 amigos deles que vão vir e vão tentar entender com a observação o que está acontecendo, mas nem eles mesmos sabiam o que estava acontecendo. E eles vão fazer a análise daquilo que eles estão vendo conforme o que eles percebem. E no final nós aprendemos que nenhum dos 3, eles foram assim habilidosos no entendimento do que estava acontecendo. E que o próprio Deus pede para que Jó interceda por eles, né? E o próprio Jó começa a se justificar achando que não é justo. E ele chega a dizer no momento que aquilo que ele mais temia aconteceu. Quem sabe ele orava como nós oramos hoje. Ele orava e diz que ele tinha vários filhos, tinha filhas, e havia 7 filhos, né, ao total, e eles se banqueteavam, cada semana era festa na casa de um, e Jó orava por eles, e Jó dizia no seu coração, quem sabe eles têm um pecado contra Deus, e Jó sacrificava por eles, cultuava a Deus por eles, pedindo a eles proteção. De repente ele perde os filhos, perde tudo, e ele diz, o que eu mais temia, isso me aconteceu. Então, Jó também, naquele mesmo propósito que muitas vezes nós oramos, né, para que Deus proteja a família, para que Deus proteja isso, e quando acontece o contrário, aí ele diz, o que eu mais temia me aconteceu. Mas o que é que nós aprendemos aqui, na verdade, com esse livro? É claro que nós estamos aqui resumindo, Diogo. Estamos dando um resumo muito grande, né? É um livro muito bom para ser estudado, porque nos mostra esse lado divino e também esse lado humano, e essa dinâmica dessa ação que há do mundo espiritual no mundo material e o mundo material no mundo espiritual, né? E nós percebemos essa problemática que Jó passou, nós também passamos. Nem sempre as causas daquilo que acontece de ruim a nós é de Deus. Pode vir por Satanás, pode vir por nós mesmos, né? E pode vir também pelo próprio Deus. Agora, seja lá como for, tudo está no controle absoluto do Senhor. Vindo as coisas por iniciativa da criatura caída ou não, Deus está no controle. E o que nós aprendemos ali é o que nós vemos Jó aprendendo e que nós precisamos também aprender na vida. Que no final do livro Jó diz, eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, e Jó era uma pessoa assim, temente a Deus, uma pessoa que orava a Deus, que vivia justamente, né? Ele é considerado um dos justos na Bíblia, que vivia corretamente, era um homem pecador. Nós vamos perceber isso no livro. Mas o que nós, no geral, o que é que nós aprendemos? Deus queria provar alguma coisa para Satanás? De forma alguma. Ele estava se dando a conhecer e também nos mostrando quem é Satanás. O que é que ele faz? Em Apocalipse, fala de Satanás e diz que o negócio dele é nos acusar. Jesus fala de Satanás, também diz que ele tenta nos derrubar, ele tentou a Jesus, tentou demover Jesus do caminho de ir à cruz, né? Ele tenta estorvar, tenta atrapalhar de alguma maneira. E nós também. Então, com esse livro nós aprendemos que Deus não estava provando nada, Ele estava nos ensinando essas realidades que nós não percebemos com os nossos olhos, esse mundo espiritual que é real, no qual, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, escrevendo aos Efésios, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pedro também escreve dizendo quase a mesma coisa e dizendo assim, achegai-vos a Deus, que o diabo vai bater em retirada, né? E há muitos textos na Bíblia que nos falam sobre isso. Então é o que eu entendo, espero poder ter ajudado você, Tiago, e leia o livro de Jó e você vai perceber que ele é muito atual, nos ensina muito com relação ao viver aqui em relação com Deus. Amém.
O Thiago Moura ele mandou essa pergunta lá no Instagram, @ipbarro. E aí você pode estar mandando perguntas por lá, você pode mandar no meu WhatsApp, no WhatsApp do pastor, no WhatsApp do Felipe, do presbítero Josabe, que aí elas vão chegar aqui e vão ser respondidas nas quintas-feiras. Você pode também mandar mensagem aí no chat agora, perguntas, que a gente vai estar de olho já já. Assim como vocês falaram que o som estava baixo, estava sem som, a gente está de olho aqui em tudo. E aí, pastor, a segunda pergunta, no caso de hoje, veio do Adriano Vinícius, e ele diz assim: existem pessoas que são da igreja e que não aceitam ser corrigidas por outros irmãos, usando sempre o argumento de que julgar é errado e que devemos cuidar das nossas vidas. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Bom, Vinícius, né? Aí tem uma série de coisas. Primeiro, o que é a igreja? E nós temos nos acostumado a pensar em igreja como um local físico. Eu tenho debatido isso aqui e falado constantemente. A igreja não é um local físico. A igreja é o povo de Deus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo e que entendeu o que ele veio fazer, formam o que nós conhecemos como a igreja, o corpo de Cristo, né? Então, sendo assim, nós percebemos que o fato de alguém estar em uma denominação diferente da nossa não o faz fora da igreja, porque a igreja somos nós, pessoas. Agora, existe algo assim que nós precisamos prestar atenção, é que há uma diferença entre você julgar no sentido de tentar se intrometer na vida do outro, e existe aquele tipo de orientação, que é o aconselhamento, na tentativa de ajudar o irmão a andar melhor nos seus caminhos. Inclusive, o irmão do Senhor, Tiago, ele diz assim, na carta que ele escreve no capítulo 5, verso 19. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que o converter, o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cumprirá multidão de pecados. Então, veja bem, há aqueles irmãos que nos tratam com carinho e que às vezes nos repreendem carinhosamente, mas há aqueles irmãos que se acham no direito de nos corrigir, é diferente, né? Tem aquele irmão que olha para nós e percebe que algo realmente não está condizendo com os ensinamentos de Jesus e nos chama, conversa com a gente. Mas há aqueles irmãos que já vêm como se fossem guardiões dos anais celestiais e vêm logo apontando o dedo e dizendo o que tem que fazer e deixar de ser fazer. Então, nesse sentido, é julgar. Mas no sentido de você tentar ajudar, conforme o Tiago aqui nos ensina, não há problema nenhum, né? E o Senhor Jesus também ensinou: se teu irmão pecar contra ti, né, vai conversar com ele. Se ele não ouvir, leva uma testemunha. Se não ouvir, leva à igreja. A igreja, o que é a igreja? É o povo de Deus, né? De modo geral. Então, essa questão de nós ajudarmos o irmão, orientando a ele, no sentido de ele retornar para o caminho, é diferente de você olhar para o irmão e sair logo taxando disso, aquilo, outro, o que está certo, o que está errado. Então, é o que eu tenho a dizer, né? Que não é errado a gente conversar com o irmão, desde que a gente tenha essa liberdade. Agora, uma coisa interessante a gente perceber é que é bom sempre a gente orar antes e pedir ao Senhor que nos ajude para ajudar aquele irmão que é faltoso, para que ele possa entender o que nós vamos falar, para não tornar aquela nossa fala um julgamento, mas sim um aconselhamento. Ok? Amém. E hoje temos um perguntador novo aqui, pastor. O Robério mandou uma pergunta hoje e ele diz assim: pastor, onde foram parar as outras cartas que Paulo escreveu à igreja de Coríntios? E assim como as cartas de Coríntios que se perderam no meio do caminho, existe outra carta, o Evangelho, que também se perdeu no meio do caminho? Não, vários. Se você pegar aí Lucas, o Evangelho, segundo Lucas, no capítulo 1,
você vai logo perceber de imediato que Lucas, que viveu naquele período do primeiro século, foi companheiro de Paulo a partir da segunda viagem missionária do apóstolo, ele vai escrever um documento histórico no qual ele vai fazer uma investigação bem apurada. E olha o que é que ele vai dizer logo na introdução do livro. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Vejam, Lucas diz que já na sua época muitos escreveram, né? Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, né? O que é que ele está dizendo aqui? Que na época que ele foi fazer a sua pesquisa a respeito de Jesus Cristo, né? Concordando com isso, se você vai para Atos dos Apóstolos, que é a continuação desse livro do Evangelho segundo Lucas, Lucas diz assim, ó: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, o objetivo dele foi de fazer uma investigação, e nessa investigação ele descobriu que muita gente havia escrito, não é? E uma pergunta a se fazer qual foram as regras, o que foi determinado para que se chegasse à conclusão que o que nós temos no Novo Testamento é a palavra de Deus, né? Então, alguns critérios foram estabelecidos para que todo esse material que foi escrito, que foi espalhado, a igreja reconhecesse como sendo palavra de Deus. Então, uma das coisas é que teria que ter sido escrito por um apóstolo. Uma das coisas, apóstolo, ou de alguém que conviveu com o apóstolo. Então, nesse critério, você já vai encontrar o seguinte: você vai ter os 4 livros que levam o nome de Evangelho. Na verdade, não são os Evangelhos, mas é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, descrito na visão de 4. Nós temos aí 2 apóstolos e 2 que não são. Então, quem são os 2 apóstolos? Mateus e João. E no caso de Marcos e Lucas, Lucas, companheiro de Paulo, e no caso de Marcos, companheiro de Pedro, né, segundo a tradição da igreja. Então, e Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, companheiro de Paulo. E as cartas, nós temos apóstolos que escreveram, o apóstolo Paulo, temos uma que nós não sabemos quem escreveu, até hoje fica a dúvida, que é Hebreus, e alguns atribuem a Paulo, outros atribuem a Barnabé, outros atribuem a Apolo. Mas o fato é que esta carta aos Hebreus, ela é um livro de transição que nos mostra naquele período da passagem do judaísmo para o cristianismo, né? Na orientação aos irmãos que viveram aquele período bem assim conturbado de perseguição. Aí nós temos as cartas gerais. Nós temos as de Pedro, apóstolo, nós temos 3 de João, apóstolo, e nós temos Tiago, que é irmão do Senhor Jesus, que não era apóstolo, mas era conhecido já no primeiro século como um grande líder. Inclusive, ele foi quem orientou aquela discussão sobre a circuncisão lá em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos. Nós temos Judas, que é outro irmão do Senhor, também pequeno, né, escreveu. Depois nós temos Apocalipse escrito por João. Então vejam que todo documento do Novo Testamento, ou ele foi escrito por um apóstolo, ou por alguém que conviveu com o apóstolo, né? E os próprios escritos, ele tem um testemunho interno que eles não se contradizem. Seguem uma linha de pensamento, daí percebemos que o Novo Testamento diz que são inspirados por Deus. Essa é uma coisa. E daí entra essa questão. Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Coríntios. 4 cartas. Nós encontramos logo lá, se você quiser abrir com a gente, que é a pergunta do Robério, no capítulo 1 Coríntios 5, verso 9, você pode ir comigo aí? Você que está em casa. Paulo vai fazer menção de 5, verso 9. 1 Coríntios 5, verso 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Quer dizer que o que nós conhecemos como 1 Coríntios seria 2. 1 Coríntios, não sabemos onde foi parar, né? Aí, vamos para agora 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 4.
porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasses entristecidos, mas para que conhecesses o amor que vos consagro em grande medida. Então, na verdade, o que nós temos de 2 Coríntios não seria 2 Coríntios, seria 4. Então, e onde foi parar essas duas cartas? Não sabemos. A arqueologia ela tem trabalhado nesse sentido de escavações e tem encontrado muita coisa que tem comprovado as escrituras. E até agora não foram encontradas. E eu ouvi outro dia um debate sobre isso, e eu vi o Augusto Nicodemos tratando desse assunto. Ele disse que não alteraria nada, com certeza, porque o teor das cartas elas encontram-se em 1 Coríntios e 2 Coríntios, né? E se houvesse alguma coisa, não iria mudar muita coisa, não, né? Seria bom para a gente entender algumas coisas que nós não sabemos. Quando ele disse que escrevia, qual era o que tinha naquela carta? Não sabemos. Se nós entendemos, Robério, que as Escrituras elas foram inspiradas pelo Senhor, também nós entendemos que elas foram coordenadas na sua edição também pelo Senhor, né? E o que nós temos é o suficiente para nós conhecermos o que precisamos com relação a Jesus Cristo e com relação aos céus, com relação à nossa vida aqui na terra. Não precisamos mais nada. Aí já está tudo registrado. Quanto ao que você perguntou, não sei onde elas estão e até agora ninguém encontrou. Ok. A próxima pergunta, ela foi feita pela irmã do Adriano Vinícius Adinha, e ela diz assim: ser feminista é pecado? Ser o quê? Feminista. Chegou agora, não foi? Não, porque eu já tinha procurado no Zap e não tinha visto essa pergunta, mas tudo bem. O que é que se entende por feminista? Né? O que se entende por ser feminista? Vejam bem, Dinha é um adolescente e os filhos de Verônica são bons em fazer perguntas. Inclusive o Vinícius fez aquela pergunta, né, se um rapaz pedir você trocar de roupa, troque de namorado, que esse também seria um pensamento feminista hoje em dia. Exato. Isso prova que esses meninos estão lendo a Bíblia. Na verdade, eu tenho certeza que ela sabe da resposta, né? Mas vejam bem, o nosso grande problema, Dinha, e os irmãos que estão participando conosco, é que nós precisamos aprender uma coisa. A Bíblia, ela nos dá o padrão, né? O padrão nos mostra como Deus nos fez, homem e mulher, e também já naquele momento da criação também estabeleceu os papéis de um e de outro, né? O problema é que o feminismo ele é reação ao que nós chamamos de machismo, né? Feminismo, né? Agora, feminilidade é outra coisa. A mulher ser assim afetuosa, aquela coisa é normal. E hoje em dia nós estamos vivendo uma situação assim muito complicada, em que homem quer ser mulher e mulher quer ser homem. O feminismo ele surgiu em uma reação ao machismo, né? Ao machismo, à maneira tão rude como os homens trataram as mulheres. E tudo isso, machismo, feminismo, seja lá o que for de ismo, tem a ver com restícios do pecado dentro de nós. Porque as Escrituras ela nos mostram como deve ser a mulher e como deve ser o homem. Mas, quando não conhecemos as Escrituras, nós fazemos aquilo que achamos que é o certo, né? E daí surge esse eu acho que deve ser assim, eu tenho liberdade, eu tenho um direito, né? Quando não se conhece as Escrituras, a gente faz qualquer coisa em nome da liberdade e em nome do direito. Mas quando a gente conhece a Escritura, a gente vai percebendo que a mulher tem o seu papel, e o homem também. E a conversão, quando se entende quem é Jesus Cristo, a conversão ela começa a trazer de volta, nos conscientizando como nós devemos agir no convívio um com o outro.
E aí você vai encontrar vários textos na Bíblia. Você vai encontrar ali Efésios, Paulo orientando como deve ser o procedimento de cada um, do pai, da mãe, do filho, da filha. Você vai encontrar também outras cartas, Paulo escrevendo sobre isso. O próprio Senhor Jesus, ele vai se deparar com situações de pessoas que foram apanhadas em adultério, e a partir do momento que há aquele encontro com ele, a vida começa a transformar. Mas o que é a transformação? É trazer de volta para o plano original, no qual não cabe o feminismo nem o machismo. Porque se observarmos a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, muitas vezes a gente pensa assim, e as feministas não gostam quando diz que a mulher tem que ser submissa. Talvez ela tenha perguntado pensando também nisso, né? Mas o que acontece? Esquecem de observar que a mesma palavra que orienta a mulher ser submissa e diz como é que ela deve ser, também fala com relação ao homem. Veja lá em Efésios. Vejam, Efésios é o texto em que muitos irmãos não entendem e torcem aí com relação a essa questão da submissão, né? O versículo 22 do capítulo 5 de Efésios diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Mas ninguém lê o versículo 21, quando Paulo vai começar a tratar do relacionamento da mulher, do homem e dos filhos. Veja o versículo 21, Diogo, o que é que diz aí? Lê para a gente. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então vejam que sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. Então, tanto a submissão como o cuidado pela esposa, veja, não cabe aqui machismo, nem cabe feminismo, né? Entendeu? Mas há um relacionamento que é orquestrado no temor ao Senhor. O que vai nos fazer sermos uma pessoa parecida com Cristo, o objetivo do Evangelho é de restaurar em nós a imagem de Deus. Porque o ser humano foi criado imagem e semelhança de Deus, né? E o que acontece? Essa imagem ela foi ofuscada por conta do pecado. Mas a partir do momento que o Senhor nos converte e nos traz para um convívio de relacionamento com Ele, essa imagem vai sendo restaurada. E com isso, o feminismo, o machismo, tudo que é ismo, né? Ele vai ficando em segundo plano e vai começar o plano original, imagem e semelhança de Deus, que Jesus Cristo é o modelo. Tanto é que no final do versículo 22, né, que o senhor leu, diz que a mulher tem que ser submissa ao marido como ao Senhor, e o Senhor não quer escravas, né? Ele quer pessoas que o amem, né? Exatamente, é um relacionamento. Isso vai acontecer à medida que a gente vai desenvolvendo essa afetividade com o Senhor. Ok. A próxima pergunta, pastor, a pessoa que fez não quis se identificar, e aí eu não vou dizer o nome dela, mas se eu quiser depois eu lhe digo. Ele diz assim: pastor, eu sou o maior pecador que eu conheço, e muitas vezes eu perco a briga para o pecado. Qual a melhor forma de vencer as tentações? Por onde começar a ter uma vida de santidade? Você, meu irmão anônimo ou irmã anônima, fique sabendo que não é a primeira, porque na verdade todos estão no mesmo barco. Todos nós. O único que nós podemos olhar para ele e que vai nos ajudar a restaurar a nossa imagem se chama o Senhor Jesus Cristo, né? Não há um só homem na face da terra que não tenha pecado quando aqui esteve e aqui estando que não peque. E a Bíblia diz bem claro, se você disser, está lá em João, você pode abrir comigo aí? Vejam, lá na carta de 1 João, eu gosto de ler esse texto quando a gente vai para aquele momento do culto em que nós vamos confessar, né? O versículo 8 do capítulo 1. Pode ler, Diogo, para a gente? Versículo 8 do capítulo 1 de 1 João. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, uma das características daquele que foi alcançado pelo Evangelho é o reconhecimento de que é pecador e grande pecador. Quer ver um exemplo disso aí? Lá na cruz, aqueles dois ladrões que estavam lá, né? Você lê os quatro visões que nós temos do Evangelho de Jesus,
por Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que os dois estavam ali falando impropérios. Mas depois de um momento, um vai parar de falar e vai reconhecer e vai dizer assim: cala a boca, você que está aí do outro lado. Nós estamos aqui porque merecemos, nós estamos pagando pelo que nós fizemos em vida. Aí olha para Jesus e diz: mas esse aí o que foi que fez? Jesus, lembra-te de mim? Então, lá naquele momento ele reconheceu: poxa vida, eu estou diante do santo. Tive o privilégio de ser crucificado com Jesus. Que privilégio! Sim, porque Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que nos foi concedido a graça, não somente de crer em Cristo, Filipenses 1:29, mas também de padecer por ele. Então, isso que Paulo escreve depois, nós encontramos já no ladrão que estava lá na cruz, que um deles reconheceu quem era Jesus e disse: ó, eu sou pecador, né? Aí o que ele faz? Ele foi impactado pelo Senhor, pela graça. Aí ele faz o que está aqui, ó, o verso 9. Lê o verso 9 para a gente, 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quantas vezes nós devemos fazer isso, esse processo? Certa vez Jesus falando aos discípulos sobre essa questão do perdão, aí Jesus disse que a quantidade que eles deviam perdoar, e um disse assim: até quantas? 7 vezes? E Jesus disse 7 vezes, 70 vezes 7, né? Na verdade, os 3 7 aí aparecendo é uma infinitude. Então, primeiro fato para nós, que nós fomos alcançados pelo Evangelho, é o reconhecimento que somos um grande pecador. Segundo fato que vai nos dar como característica de que fomos realmente alcançados pela graça, é que nós corremos para o Senhor, reconhecendo que somos pecadores e queremos ser transformados, né, pelo Senhor. Terceiro passo é descansar no Senhor. Diz a Bíblia, num texto que eu gosto muito de ler, que está lá em Provérbios. Presta atenção. Provérbios 28. Provérbio 28. Diz assim, ó. Como eu gosto desse texto, gente, eu gosto de ler sempre. Versículo 13, o Diogo vai ler para a gente. Encontrou? 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então vejam, característica daquele que foi alcançado pela graça: ele reconhece que está diante do santo e que é um pecador, e grande pecador. Segunda característica, ele não para aí, mas ele reconhece que a graça o restaura, então ele confessa. Quantas vezes? Quantas for precisa, porque enquanto estivermos nesse corpo, nós somos pecadores, né? Somos pecadores. Então, agora, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é para não acharmos que nós devemos viver em pecado, por sermos, não usar, sabe aquela frase que diz assim: errar é humano, eu também sou humano, também erro. Cuidado com essa frase, porque de fato nós somos humanos, mas esse colóquio aí, ele é meio complicado e ele é uma armadilha, né? Porque olha o que é que João diz. Ele fala sobre essa questão do pecado. Ele vai nos dizer que aquele... Cadê? Deixa eu achar aqui direitinho. Ele nos fala que aquele que está em Deus não vive na prática do pecado. Ó, é capítulo 3 de 1 João, verso 6. O Diogo vai ler para a gente. 1 João, capítulo 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Que mistério! Que mistério! O que é isso? Qual foi a pergunta que ele fez? Repete para a gente aí. Qual a melhor forma de vencer as tentações e por onde começar a ter uma vida de santidade? Reconhecer que é pecador. Reconhecer os seus pecados e confessá-los ao Senhor. Reconhecer que a graça do Senhor Jesus, ela nos mostra quem somos, mas também mostra quem Jesus é. A graça é isso, ela mostra quem somos, mas ao mesmo tempo mostra quem Jesus é. E quando nós olhamos para nós e percebemos que estamos longe dele, a imagem ficou desvirtuada, aí nós corremos para ele restaurar essa imagem. E quando é isso? Isso é a vida toda.
A vida toda, até morrermos. Se você vive nesse projeto de buscar ao Senhor, de confessar, de clamar a Deus, reconhecer, pode ter certeza que você faz parte dessa turma que está preparando-se para ir para o céu. Amém. Está já no caminho da santidade, porque é santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilha no nosso meio. Então, meu amado irmão anônimo ou irmã anônima, tenha paz e tenha certeza que a graça do Senhor Jesus, ela só não nos mostra o pecado não em nós, mas mostra quem Ele é, nos dando a oportunidade de restaurar essa imagem e viver a cada dia debaixo da graça do Evangelho. Bom? Amém. As últimas perguntas elas foram mandadas pelo WhatsApp, mas a gente já recebeu perguntas pelo Instagram, pelo Facebook, aqui pelo chat e até pelo Telegram. Então vocês têm esses meios todos para tirar sua dúvida, para mandar sua pergunta para a gente. Inclusive, você pode mandar aí no chat agora, que a gente vai olhar daqui a pouco. Você pode fechar o chat, tem um xizinho lá do lado. Dá o curtir aí que o YouTube dissemina esse vídeo para o pessoal automaticamente. Você pode também se inscrever no canal. Se inscrevendo, já ativa o sininho, que aí você já é avisado de todos os eventos que vai ter aqui online com a gente, beleza? Pastor, a próxima pergunta, ela veio mais uma vez da casa da Verônica, que já tivemos Vinícius, agora a Dinha, e a Verônica mandou uma pergunta falando sobre Sansão. E ela diz assim: eu entendo que a força de Sansão não está no cabelo, mas na obediência. Mas quando ele revelou o segredo a Dalila, ela cortou o cabelo dele e ele perdeu as forças. Se ele não tivesse revelado o segredo a outra pessoa que tivesse cortado o cabelo dele, ele também teria perdido as forças? O segredo estava onde? Da força dele, de acordo com a pergunta, no cabelo. Não. Ela mesma respondeu aí no texto. O segredo de Sansão estava na obediência. Assim como é o segredo de todos na Bíblia. Saul, o segredo da vitória dele estava na obediência. Todos na Bíblia, inclusive do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala claramente que ele, como filho, aprendeu por meio da obediência. A questão ali do cabelo, Verônica, era um detalhe. Era um detalhe, né? Foi algo que foi acertado já com os seus pais, que não se passaria navalha, já foi dito pelo Senhor na cabeça dele, e o segredo estaria enquanto ele fosse obediente ao Senhor, né? E o próprio Senhor Jesus, você tem aqui uma carta escrita aos Hebreus, né, que fala que ele, como filho, gente, é tremendo, a questão é a obediência, né? Inclusive Jesus, ele cita isso no Novo Testamento, que ele diz assim, que o que ele quer é misericórdia, quero, e não sacrifício. Ele diz lá no Velho Testamento, e no Novo Testamento ele diz uma coisa parecida, né? Que ele diz que os judeus da sua época, eles faziam a entrega do dízimo de coisas assim bem simples, hortelão, cominho e moendo, coisa bem pequenininha, sementes miudinhas. Eles tinham assim uma preocupação com os detalhes, mas esqueciam o que era mais importante: misericórdia, justiça e juízo, ou seja, obediência à palavra do Senhor. E aqui escrevendo aos Hebreus, nós vamos encontrar o escritor falando a respeito de Jesus. Ele, como filho, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele, como filho, ele aprendeu a obediência por meio das coisas que ele passou. Ah, eu não estou achando aqui não, mas há um texto aqui no Novo Testamento, em Hebreus, e diz mais. Foi por conta disso que ele se tornou o nosso mediador. Ele vai fazer uma comparação com ele e Moisés. Ele começa a carta nos mostrando aqui de que o Senhor é superior a Moisés, que Moisés, como servo, ele foi que assim trabalhou. Você vai encontrar isso no capítulo 1, capítulo 2, né? Aí vai encontrar assim, o capítulo 3, verso 5, diz: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser assumidas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós,
E ele vai continuar, e vai chegar um momento que ele vai tratar dessa questão, de que ele vai dizer que... Deixa eu ver assim... Encontrou? Hebreus 5, sobre isso, fala sobre versículos 7 e 9. Vai lá. Minha produção mandou aqui no meu ponto. Pronto, vai, beleza. Ele diz assim. Ele Aonde está, pessoal? Hebreus 5, versículos 7. Eu estou com ele aberto aqui. Vai, a partir do versículo 7. Vá. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Entendeu? Então a questão da obediência, é isso aí que é o segredo, né? Obediência ao Senhor. Então lá em Sansão, Verônica, ali a questão do cabelo era um detalhe, mas o importante era a obediência dele, né? De obediência. E ele não foi obediente, mas Deus é tão bom que a graça dele nos dá a oportunidade de restaurar a desobediência. E já cego, que ele foi vazado os 2 olhos, ele diz o texto lá da história de Sansão, que ele pede ao Senhor, ele se arrepende, reconhece que estava errado, reconhece o motivo para o qual ele veio à existência, que era para ser um juiz para defender Israel contra os filisteus, né? E teve a oportunidade de morrer honrosamente, em obediência ao Senhor. Coisa boa, né? Então, esse é o segredo, a obediência. E aí a próxima pergunta ela veio do nosso aniversariante do dia, o presbítero Josabe. Inclusive um abraço, parabéns. Daqui a pouco o pastor vai orar por sua vida. E aí ele diz assim: Como serão nossas relações no céu? Lembraremos das coisas que vivemos na terra? Essa pergunta, primeiramente eu quero assim desejar a você, meu amado irmão Timóteo, que é como eu chamo carinhosamente o nosso querido presbítero Josabe, né? Porque eu o vi pequeno, né? Junto com o Felipe, Querem, aquela turminha ali de pior, e o Senhor, pela graça dele, nos concede estarmos caminhando junto aí no presbiterato. E eu me sinto assim muito honrado de estar com você. Que Deus te abençoe, meu irmão, e cada vez mais você cresça em conhecimento do Senhor na sua vida. Olha, a sua pergunta, ela vai exigir assim um pouco mais de atenção. Então, o que eu vou falar aqui vai ser bem resumido. A Bíblia fala assim desse relacionamento nos céus, fala sim. A primeira coisa que nós percebemos é que nós não seremos alienados. Porque vai começar logo pelo fato do reconhecimento. E só uma pessoa que está em estado de consciência pode reconhecer, né? Como assim? A Bíblia diz que como Jesus é, nós o veremos e seremos como Ele. Não Deus, mas seremos restaurados. E um fato que a Bíblia nos ensina e que o Jesus ele nos mostra após a ressurreição, quando Ele aparece aos discípulos, Ele vai repreender Tomé. Eu creio que na pessoa de Tomé há muita gente também, não só Tomé. A gente gosta de pegar no pé do Tomé e dizer, ali ele não creu não. Muitos não creram. Mas o problema é que Tomé diz assim, quando chegou até os seus ouvidos, que Jesus tinha ressuscitado. Ele disse, eu não creio. Se eu não ver as marcas na mão e do seu lado, nos seus pés, eu não vou crer. E Jesus, sabendo de todas as coisas, lhe apareceu justamente no momento que ele estava reunido com todos. Ele entra com as portas fechadas e aparece, e ele fica assim. E o Senhor chama ele e diz, vem cá, olha a minha mão. Depois da ressurreição, olha a minha mão, olha o meu lado. O que significa? Que Jesus, depois da ressurreição, foi o único e é o único que tem marcas. A Bíblia fala que nós, aqueles que estamos em Cristo, seremos transformados. Apocalipse diz que não vai haver tristeza, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, né? Então, como é que vai explicar se nós estaremos em consciência? Porque o consciente vai lembrar de fatos passados. Porque eu só posso reconhecer Jesus de acordo com aquilo que eu conhecia anteriormente. Por exemplo, eu nunca vi Jesus, e muitos de nós também não. Muitos não viram.
Então, como é que nós vamos reconhecê-lo? Primeiro, pelo esplendor da sua glória, que nós vamos perceber que tudo que na Bíblia estava escrito a respeito dele, João diz assim, que Jesus Cristo, ele é o resplendor de Deus, a expressão exata do seu ser, aquela glória maravilhosa. Então, nos diz que Apocalipse, que quando Jesus aparece, ele aparece num estado assim tremendo. E como é que eu vou juntar as coisas? É reconhecendo. E como é que eu reconheço? De acordo com o que já está guardado em mim. De acordo com o que está guardado em mim, reconhecer isso. É você tem algo guardado dentro de você, e você, quando olha, você diz, é isso. Entendeu? Então nós vamos vê-lo, nós vamos perceber as marcas que ele tem nas mãos, as marcas que ele tem do lado, e muito mais do que isso. Eu não quero nem usar aquele texto que o Senhor fala de Lázaro e o rico, da consciência deles, né? O fato é que a Bíblia nos escreve estado de consciência. Por quê? Tudo que nós passamos aqui é uma preparação para o que nós vamos viver na eternidade. Aqui nós temos angústia, tristezas, problema. Nós temos a promessa do Senhor que na eternidade nós não teremos essas tristezas, mas teremos memória. Então como é que vai fazer para a gente chorar? Quando lembrarmos que porventura não esteja lá alguém que nós gostaríamos que estivesse. Meus irmãos, meus queridos e amados irmãos, o que nos atrapalha agora nesse entendimento é um negócio chamado pecado. Pensem comigo. Os anjos que estão na glória, será que eles vivem triste? O próprio Jesus, será que ele vive triste por conta dos outros anjos que caíram? Porque Satanás não caiu sozinho, ele caiu com uma multidão. Temos registro disso. Pergunto, eles viviam em harmonia antes. Pergunto, eles por acaso estão lá ao lado do Senhor, preocupados com o que vai acontecer com eles? Claro que não. Mas por quê? Porque eles estão revestidos da graça do Senhor, da glória do Senhor. E isso não os coloca em atrito com o Senhor. Pelo contrário, tudo que Deus faz, ele entende que é o certo, porque Deus é perfeito. Qual é a promessa para nós, Josabe, e para os irmãos que estão nos vendo? É de que será tirado o pecado. Tirando-se o pecado, a nossa consciência permanece, mas porém muito mais esclarecida, e no entendimento que nós vamos falar. O Senhor sabe o que está fazendo. Temos exemplos já disso na Bíblia. Nós temos exemplo. Por exemplo, nós temos um texto lá em Judas, naquela carta que escreveu o irmão do Senhor, e há um problema lá que há uma discussão do arcanjo, que se não fala, Miguel, com Satanás. E chega um momento que o arcanjo diz assim, ó, o Senhor te repreenda. Né? Então, o arcanjo, ele conhece, ele sabe, ele tem consciência de quem é Satanás. Quer ver um exemplo? Lá no livro de Daniel, nós temos um momento que Daniel estava orando e passou 21 dias orando. E depois chega a ele uma resposta, um anjo traz a resposta. E a resposta do anjo é o seguinte, ó, desde o dia que você se prostrou a buscar o Senhor, eu fui enviado. Mas eu fui interceptado no caminho. E foi preciso que eu tivesse reforço para poder chegar até você. Então não há, por parte dos anjos que estão no estado de glória, não há nenhuma preocupação com relação ao que vai acontecer com Satanás, porque eles estão revestidos do Senhor. Os outros, pelo contrário, estão na consciência de que o que estão fazendo é errado, eles sabem que é errado, mas eles têm prazer no que é errado, e eles vão lutar sempre para poder acabar. Assim é o estado de quando nós estivermos na glória. Aqueles que não chegarão lá, que não reconheceram quem é Jesus, vão estar em plena consciência, porém revoltados, chateados, não se arrependerão. Mas aqueles que se arrependeram e creram em Jesus vão ser restaurados nesse sentido, mas vão estar em plena consciência, porque vão reconhecer e vão juntar os fatos, vão perceber as coisas que aprenderam aqui na terra, nas Escrituras. Vamos, você quer ver uma coisa para terminar essa pergunta? Tinha muito mais coisa a dizer sobre isso. Eu acho lindo o livro do Apocalipse,
e a posição que ele está estrategicamente no último livro, ele fecha de forma gloriosa, né, a revelação do Senhor. É-nos dito aqui no capítulo 21, meu Deus do céu, Jesus amado, o novo céu e a nova terra, né? E nos fala de coisas, vejam, já nos é adiantado muita coisa. E para que o Senhor está adiantando isso se eu perder a memória? Capítulo 21 fala do novo céu, da nova terra, fala da nova Jerusalém, fala da árvore da vida, aquela árvore da vida que o Senhor guardou lá no Éden de Jesus, que coisa maravilhosa. Para que ele está dizendo isso para a gente? Capítulo 21, capítulo 22, né? E ele diz mais, quem está aqui tem que estar dizendo, orando, o Espírito e a noiva vem, vem, Senhor Jesus, Maranata. Então, meu querido presbítero e irmãos que estão conosco, pode ter certeza, a consciência não será apagada. Pelo contrário, será revestida da glória do Senhor. O pecado será tirado de nós definitivamente, mas a consciência será restaurada. E tudo aquilo que nós aprendemos aqui, vamos comparar com o que nós vamos ver lá, que foi dito já nas Escrituras. Com certeza. Apenas uma resposta assim, um pouquinho simples, porque quando eu vi essa pergunta, eu tive vontade de falar um bocado de coisa. Tem muita coisa para falar aí. Muita coisa, né? Ok? Então, pode ficar tranquilo que, como diz Apocalipse aqui assim, ó, o Senhor diz no versículo 5 do capítulo 21, eis que faço nova todas as coisas, né? E diz mais, ele vai tirar dos nossos olhos toda lágrima. Mas que lágrima é essa que ele vai tirar? Né? É justamente esse sofrimento que aqui passamos, que convivemos, tudo por conta do pecado. Tudo por conta do pecado. Mas quando estivermos na glória, a consciência restaurada, nós estaremos pensando como o Senhor. Veja, aqui já nós somos ensinados. Olha o que é que Paulo diz quando escreve uma das cartas. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Depois, em outra carta, o apóstolo Paulo diz assim, pensai nas coisas lá de cima, pensai nas coisas do céu. Não é isso? Ele já nos orienta a vivermos essa vida de assentando o nosso pensamento com o pensamento do Senhor para a nossa nova realidade, que agora estamos em Cristo e que vamos viver intensamente quando lá chegarmos. Amém. Vamos dar uma passadinha lá no chat do YouTube para ver se alguém tem alguma pergunta e dar um abraço a todos. Tem pergunta lá, você ouviu lá. Olha. Hoje o primeiro comentário, pastor, foi da irmã Maria do Socorro. O presbítero Marco Túlio chegou só em segundo lugar hoje. Foi? Não foi essa irmã Silvanei também. Quem foi a primeira hoje? Maria do Socorro. Eita, nossa irmã aqui do lado, né? Benção. Ela manda graça e paz a todos. O Marco Túlio comenta bênçãos de Jesus. Nossa irmãzinha Diana Ferraz manda paz. Nossa irmã Ionara manda graça e paz. Amém. A Verônica está aqui mandando boa noite para todo mundo. A irmã Dulce também. A irmã Isabel manda boa noite com a paz do Senhor. Amém. O irmão Carlos Alberto aqui, vários emojis sorridentes. O pessoal aqui falando do som, né, no começo. Também, além do Josabe aí. Exatamente. A irmã Isabel também agradece a Deus pela cirurgia nos olhos. Amém. Como o senhor falou no começo. A Verônica manda os parabéns para o presbítero Josabe aqui, diz que o Senhor continua abençoando. Amém. E nos informa também que o neto da irmã Conceição também está completando hoje. Que bom, André. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Irmã Conceição, dê um abraço aí no André por nós, tá bom? A Leidinha Souza diz que está assistindo junto com a Leilton e a Lei. Sucupira, tá, turma de pessoal de Sucupira. E o Alex fez um comentário sobre a pergunta lá de Coríntios, do Robério. Ele diz assim, em Colossenses 4,16, dá a entender que existia também uma carta à igreja de Laodiceia. Exato, tinha mesmo. E aí o presbítero Josabe manda graça e paz e agradece o seu feliz aniversário aí. E é isso. Chegou uma pergunta aqui, pastor, no WhatsApp, Manda lá. Da Mariana. A nossa recente noivinha, inclusive eu vou aproveitar para fazer um jabá no Instagram, @bazar da noivinha, que lá ela está vendendo umas peças femininas com um preço bom para arrecadar o dinheirinho para ajudar no casamento. Eu pensei que era brincadeira, eu estava olhando lá e disse, será que a turma está brincando? Mas é bazar mesmo? Exatamente. Um bazar da Maria. O negócio é sério, o casamento sai ano que vem. Amém, glória a Deus. Luquinhas e Mário estamos aí, pronto para realizar, permitindo Deus,
Tamo junto. Aproveitar para mandar um abraço para o Luquinhas também, que me ligou aqui, avisando que estava sem som, mais cedo. E aí a Mari pergunta assim, em que momento que o nome de Saulo mudou para Paulo? Na verdade, o nome Saulo, Shaul, é o mesmo nome Paulo, né? Tem o mesmo significado. E Paulo é o seu nome chamado pelos romanos, né? E Shaul é o nome hebreu, né? Eu não tenho, o significado de Paulo é pequeno. Agora Saul, eu não sei, deixa eu ver se eu tenho aqui o Saul. Ele tem um significadozinho que eu tinha colocado quando eu estudei a história de Saul lá dos reis, né? Me parece que é a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, lá atrás. O momento que a gente vai perceber foi depois da conversão, né? A gente vai lendo ali Atos dos Apóstolos, aí você vai perceber que ele prefere ser chamado por Paulo, né? Apesar de que ele é interessante que Paulo, ele era da tribo de Benjamim, e da qual também era, Benjamim, se não falha a memória, da qual também era Saul, né? Saul também, se você for olhar, ele era da mesma tribo, então Paulo era da mesma tribo dele, se não falha a memória, né? Se não falha, eu estava lendo isso outro dia, né? Mas a ideia foi essa, quando depois da conversão, ele vai ser chamado por esse nome, Paulo, pequeno, né? Então, mandar um abraço aqui também para a irmã Silvaneide, que hoje não fez o primeiro comentário, mas está presente aqui, mandando graça e paz aos irmãos. E ao presbítero Paulo também, que com certeza está em casa com a irmã Flávia, tia Flávia, com o Luquinhas e a Aninha também. Um abraço para todos vocês. Lembrando que domingo que vem é Dia dos Pais, Bispo Paulo, estamos aí. E aí, pastor, não temos mais perguntas do pessoal por aqui, e aí eu queria fazer uma pergunta. Eu espero que isso não vire costume, que aí o pessoal vão querer me cobrar uma pergunta toda quinta. A gente está chegando hoje, daqui para as eleições, são 101 dias, estamos chegando no período de 100 dias e tal. E aí a gente tem uma bancada evangélica gigante e tal. E aí eu queria saber qual a visão da Igreja Presbiteriana sobre isso, sobre os cristãos estarem envolvidos no meio da política, se a igreja geralmente apoia, como é a visão da Igreja Presbiteriana nesse meio. Veja bem, nós somos, assim, em tese, apolíticos, no sentido de que separa as esferas de atribuição, né? Agora, nós não somos assim no sentido de que nós não devemos nos envolver, devemos sim. Agora, eu não vou responder pela igreja. Eu entendo que a minha vocação é ser pastor. Então, tem para mim que eu não deveria me envolver com outra coisa que não fosse o pastorado, né? Agora, se Deus me chama para ser um político, eu tenho que esquecer essa questão do pastor. Porque o que a gente percebe às vezes é que muitos irmãos usam o nome pastor como projeção. E muitos políticos também, crentes ou não, procuram pastores dependendo do tamanho do rebanho. Como a nossa igreja é uma igreja pequena, né, nós fatalmente não somos procurados. Mas pastores de igrejas grandes são muito procurados devido ao tamanho do rebanho e usam um nome como uma espécie de meios para conseguir votos. Agora, envolver-se na política, eu acho que todo crente deveria, sim, envolver-se e conhecer. Nós temos exemplos na história da igreja, um irmão chamado Abraham Kuyper. Ele foi, não sei se foi primeiro-ministro na Holanda, mas ele fez um bom papel como político, né? Nós temos irmãos, nós temos agora, acho que 2 irmãos, né, no ministério, um da educação e o outro, onde não lembro, 2 presbiterianos, né? Então, eu só lamento o seguinte: se o camarada é pastor, ele deveria deixar o pastorado e viver exclusivamente como político, porque não dá para juntar as duas coisas, não dá para juntar, né? E a igreja, ela, pelo que eu entendo, ela não tem um candidato, não tem candidato, como alguns outros irmãos assim o têm, mas a igreja presbiteriana não tem candidatos, né? É tanto que já me procuraram no passado para usar o púlpito da igreja e eu digo abertamente, não, o púlpito é para a pregação da palavra, né? Mas os irmãos, todos presbiterianos, devem sim se envolver na política, procurar conhecer, porque afinal de contas, as decisões que acontecem num país, num município, no estado, vai passar
pela Câmara dos Vereadores, pela Câmara dos Deputados estaduais, vai passar pelo Congresso Nacional, e nós é que vamos eleger. Inclusive, hoje, a quantidade de irmãos que nós temos crentes, dá para eleger deputados, dá para eleger muita gente, né? Então a gente não pode confundir as coisas. Também não podemos pensar, Diogo, que nós vamos encontrar um presidente, um governador, um prefeito, que vai ser o salvador da pátria. Não. Nós temos que pensar em alguém que seja envolvido com questões que realmente venham a trazer benefício, não aos crentes, mas à população. Porque o político, ele não é para poder, o crente, político crente, ele não é colocado lá para ser político dos crentes. Ele é para ser político da população, né? Então, agora ele como crente, é claro que existe a questão dos valores, é aí que é o problema. Que muitas vezes o político, ele não usa dos valores que aprendeu com as escrituras e usa dos valores do mundo, que é tudo torto, tudo errado, e começa a vir as barganhas, começa a vir as coisas ilícitas para poder ganhar voto, para vantagens. Então essas coisas aí que são condenáveis na questão da política. Mas a política em si, nós somos um ser político. A partir do momento que você discorda de alguém, você está fazendo política e você tem a sua posição. Partido político, legal, mas quais são os valores que esse partido político defende? Então, eu nunca vou me envolver com um partido que eu sei que os valores que ele defende é contra as escrituras. Um partido que é a favor do aborto, é a favor da desvalorização do ser humano, do ponto de vista bíblico, na questão do posicionamento quanto ao que o Criador fez, homem e mulher, né? Então, eu jamais vou me envolver com um partido desse. Jamais vou me envolver em questões como essa. Então, nós fomos colocados nessa questão de política para fazermos a diferença e não para fazermos a mesma coisa que os outros fazem. E, lamentavelmente, nós temos muitos irmãos que, para não perder a bolacha, se envolvem e acham que estão certos, né? Acham que estão certos. Então, a minha opinião é isso, que, pelo que eu percebo, a igreja ela não tem um candidato. Eu já ouvi isso do Roberto Brasileiro, que é o presidente do Supremo Concílio. Inclusive, deixa eu dizer algo aqui. O nosso irmão, Roberto Brasileiro, não é presidente da igreja. Ele é presidente do Supremo Concílio. Agora, ele representa a igreja, né? E na sua fala, pelo que eu vi, nós não temos um candidato, né? Mas nós devemos orar pelos candidatos. Devemos orientar nossos irmãos, no sentido de que é salutar nós nos envolvemos com política, desde que defendamos os valores que nós aprendemos com as Escrituras. A partir do momento que nós começamos a desviar esse caminho desses valores, é preciso repensar em quem nós vamos colocar lá a eleição para prefeito e vereador, né? Não é isso? Então nós aí vamos pensar nisso. Necessariamente, não quer dizer se nós colocarmos um político crente lá no poder, ele vai mudar o mundo. Não, quem muda o mundo é Jesus. Isso ele usa incrédulo e quem não é crente. Crente. Nós temos exemplos. Ciro nunca foi convertido. E Deus usou ele para trazer o povo de volta lá no Velho Testamento. E Dario, não é? Nabucodonosor se achava, mas enquanto ele não aprendeu quem era que governava de fato, ele teve problemas, né? E assim vai. Não é o fato de ser um crente que está no poder que vai mudar a situação. É o fato se os valores que nós aprendemos com as Escrituras estiver no coração do político é que vai fazer a diferença. E no coração dos irmãos que vão votar também. Não vote por amizade, não vote porque você ganhou alguma coisa. Você que é crente, você tem a oportunidade de dar um voto assim, sério, quando você percebe no candidato valores. E outra, não é porque ele fala, não é porque, Diogo, ele sobe a um palanque, ou mesmo assim, em particular, ele nos diz alguma coisa, mas é a vida dele que vai demonstrar se ele defende esses valores ou não. Porque tem muita gente que muda para conseguir o voto, depois que ele é eleito, ele some. Ok? Então, vamos orar pelas eleições? Sim.
Vamos nos envolver? Sim. Eu entendo que eu, como pastor, tenho que orar, e a vocação que Deus me deu é pastor e não político. Agora, se Deus me chamar para ser político, eu largo o pastorado. E vou ser honesto e defender os valores das Escrituras. Porque Deus não precisa de um pastor na política. Ele precisa de homens e mulheres que sejam obedientes às suas orientações para que nós possamos viver bem. Amém. Um abraço para a irmã Ana Figueira também, que chegou por aí no chat agora. Não temos mais pergunta hoje. E aí a gente tem alguns avisos. O primeiro aviso é que domingo, a lista para domingo, para estar aqui presente no culto já foi aberta. Você pode entrar lá no grupo do WhatsApp da igreja, o link está lá, e colocar qual turno você vem, seu nome, seu telefone, que aí já fica tudo organizado. A gente só pode ocupar no máximo 30 vagas, 30 pessoas aqui, por conta das regras do governo, né? E não se preocupe que aqui a gente tem pessoal tudo com máscara, tá sempre limpando as cadeiras com álcool em gel. Lá embaixo tem alguém com álcool também, para passar assim na entrada. E tem listas para o horário da manhã e para o horário da noite ainda tem algumas vagas. Eu acho que tem mais vagas para o horário da manhã. E o segundo aviso é sobre a assembleia que vai acontecer depois do culto da manhã, e aí o senhor pode falar melhor sobre isso. Pronto, a assembleia, nós vamos tratar domingo agora. Domingo passado nós tratamos da eleição, porque o nosso presbítero Jusab e o diácono Noé, os mandatos deles vão expirar agora em agosto, e a nossa Constituição diz que nós temos que providenciar que a igreja faça essa eleição antes do vencimento, 30 dias, e fizemos, né? Mesmo com a dificuldade da pandemia, mas o Senhor nos deu a oportunidade de fazermos online. Eu quero parabenizar os irmãos pela maneira assim tão ordeira, é claro, tiveram algumas dificuldades, alguns irmãos que não conseguiram, mas a gente vai se adaptando. Nós precisamos, nesse momento, nos reinventar, né? E não ficarmos nessa de dizer, não vou usar isso. Se o apóstolo Paulo tivesse aqui, ele estava usando, era tudo que a gente está usando, minha gente, para o evangelho chegar aí nas casas dos irmãos, em qualquer lugar, né? E graças a Deus, na época dele ele usou as cartas, e na nossa época nós temos a internet para poder chegar até os irmãos. E foi feita uma eleição. Eu quero parabenizar aqui o conselho da igreja que trabalhou com relação a isso, a nossos irmãos assim, o presbítero Marcos e o presbítero Jusab, que se debruçaram sobre a tecnologia e nos trouxeram assim algo assim muito bonito, foi muito assim trabalhoso. Eu vi aqui a dificuldade. Alguns irmãos não entendem, pensam que é simplesmente chegar e fazer, mas não é muito trabalhoso para fazer o que eles fizeram. Então, parabéns aos presbíteros, à igreja de modo geral. Quero parabenizar a igreja presbiteriana do Barro, porque tem entendido que nós precisamos estar nos adaptando a essa nova realidade e chegar até você. Domingo que vem nós vamos ter outra eleição da mesma forma que fizemos essa anterior. Será pelo Google Meet. Os irmãos creio que já receberam os códigos. É o mesmo na semana passada, de acordo com a mensagem. Pronto, então se é o mesmo código, e a diferença é que agora nós precisamos de dois terços. Para a eleição de oficiais é 1/3 dos membros e residente na sede. E agora nós precisamos de 2/3 geral. Isso inclui os irmãos que estão na congregação de Dos Carneiros lá, e também a igreja que cede. Então, 2/3 disso aí. E para poder ter o quórum, para poder acontecer a votação. O que é que nós vamos fazer? São duas questões. A primeira, a essencial, é a questão da nosso estatuto. O pastor da igreja ele é eleito para um período. E lá, na nossa administração interna do conselho, nós elegemos anualmente uma diretoria, né? E diz que o pastor já é o presidente. O que é que o cartório quer? Quer que o mandato do pastor da igreja que foi eleito pela Assembleia coincida com o da diretoria. Então essa vai ser essa alteração que vai haver. Não vai mudar muita coisa, simplesmente questão de nomenclatura, mas vai continuar do mesmo jeito, mas a nomenclatura. A segunda coisa que nós vamos aí trabalhar, os membros da igreja já estão sabendo, e nós vamos tratar de forma velada aí pelo Google Meet, né? Então, algumas coisas que vão ocorrer na eleição, ela vai ser tratada no Google Meet, e os irmãos vão estar tomando conhecimento
da alteração do estatuto. Essa é uma, e a outra, os irmãos já estão cientes, e os demais, domingo que vem, aqui iniciaremos os trabalhos às 10 horas da manhã, e após o culto nós teremos então a nossa Assembleia Extraordinária, ok? O presbítero Paulo está lembrando aí no chat que o presbítero Jusabe colocou uma cópia do estatuto para os irmãos tomarem conhecimento lá no grupo da igreja do WhatsApp. Exato. Se você não faz parte do grupo ainda, você pode mandar mensagem para o pastor, para Jusabe, para o presbítero Paulo, para qualquer um, presbítero, para o pastor e para o pastor Reinaldo também, o pessoal de Dois Carneiros, que eles podem colocar você lá para você ficar mais informado das informações da igreja. Deixa eu só falar uma coisa aqui mais com relação a isso. Veja bem, nós temos um zap, que é o zap da IPB Barro. Esse zap, ele é exclusivo para uma maneira de comunicação do conselho com a igreja. Então, só quem pode postar alguma coisa nesse zap é o conselho, os presbíteros, pastor, só. Então, porque a ideia é de tratarmos de assuntos relacionados às nossas questões internas, ok? Eu queria só orientar os irmãos que são membros da igreja, membros da congregação, que não saiam. Não saiam. Coloque seu nome lá, porque nós não vamos permitir que nada seja vinculado, que não seja assuntos relacionados a algo que interessa a igreja como um todo. Não quero dizer com isso que o que os irmãos postam no zap, nos outros que temos aí, que é o Jardim de Oração, tem também a individual, que eu tenho da tem Confederação. Tem grupo da Mocidade, da SAF, da UPH. Quem administra é o pessoal que está à frente aí das diretorias e tem a liberdade de estarem postando o que querem. Mas, no caso da igreja, ele é exclusivo para tratar de assuntos administrativos do conselho com a igreja. Então, se você é membro da igreja e você foi colocado lá, não saia, porque nós vamos dar informações como essas agora. O estatuto, como o presbítero Paulo está aqui nos avisando, ele foi postado lá para que você possa tomar conhecimento, ler e entender. Então, são duas questões que nós vamos resolver lá, só. Mais não. O demais continua tudo do mesmo jeito. Ok? Então, domingo, exatamente, domingo tem a AGE. A AGE é Assembleia Geral Extraordinária. Então, você que é da congregação, se estiver me ouvindo e me vendo, por favor, participe das atividades da igreja, tá bom? Exatamente. Não se preocupe que no grupo não vai ter as mensagens do gatinho de bom dia, nem nada disso. Pastor, estamos chegando ao final desse momento, desse culto, por que não, de hoje. E é o momento que o senhor dá as considerações finais e faz a oração, lembrando do aniversário do presbítero Jusabe, do neto da irmã Conceição. E tem um amigo meu também lá da Igreja Presbiteriana Memorial, o Hugo, que é amigo também do Lucas. Também? Exatamente. Hugo, grande Hugo. Que está fazendo aniversário hoje também. Que bom. Gente, eu quero que o Senhor, assim, cada vez mais sobre vocês derrame da sua graça, sobre o Jusabe, sobre o Hugo, sobre o André, que é o neto da nossa irmã Conceição. E o nosso desejo, fundo do coração, é que ricas bênçãos do Senhor, assim, sejam derramadas sobre a vida de vocês, tá bom? E que não esqueçam que o segredo da nossa caminhada aqui é a obediência à palavra do Senhor. Né? Façam dessa palavra tudo na vida de vocês. E vocês vão crescer aqui de tal maneira que só Deus para realmente fazer as coisas extraordinárias acontecerem. Obedeçam ao Senhor. Vivam em obediência. Ok? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais esses momentos que o Senhor nos tem concedido de estarmos aqui nessa conversa, nesse diálogo com os irmãos em casa. Todos nós, assim, enfrentando esse momento que estamos vivendo, não só no nosso país, mas no mundo. Te agradecemos porque sempre o Senhor nos dá algo ao qual possamos nos apegar e mesmo em meio a dificuldades, avivar em nós a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, assim, visite a cada lar, visita, Senhor, a cada irmão, ó Deus, e reacende o fogo, assim, da sua alma, no sentido da glória do Senhor, para que possamos juntos, mesmo em meio às dificuldades, contemplar, sim, contemplar a Tua glória na nossa vida, dia a dia. Agradecido estamos por esses irmãos que aniversariaram essa semana,
aqueles que estão aniversariando hoje, Senhor, te agradecemos, ó Senhor, e te louvamos que o Senhor os cubra de bênção. Também, Senhor Deus, não podemos deixar de estar orando pelos nossos irmãos, de um modo geral, pela população ali da Líbia, que estão, meu Deus, passando esse momento difícil, devido àquela explosão que o mundo tomou conhecimento. Ó Senhor, que as ações comunitárias que estão lá chegando, possam assim chegar a tempo, para ajudar aqueles que estão ultrapassando esse momento difícil, que de alguma maneira foram afetados por essa explosão, Senhor, e estão vivos e carecendo, Deus, tive conhecimento de que não há hospitais para todos. Senhor, tem misericórdia. Envia, Senhor, esses recursos para que possam ser todos atendidos. Abençoa, Senhor, as famílias enlutadas. Ó Deus, rogamos também pelos nossos queridos irmãos que estão no chat, do outro lado, agradecidos, ó, pela cirurgia da irmã Isabel nos olhos. Segundo ela nos passou, foi uma bênção. Graças te damos, ó Deus, e que a sua recuperação seja cada vez mais assim constante no Senhor. Oramos também pela minha tia Lila, que está também lutando com esse mesmo objetivo de fazer a sua cirurgia, que ela possa assim ser restaurada completamente, Senhor. Ó Deus amado, oro também, Senhor Deus, por uma amiga, nossa irmã, que trabalha com minha esposa, Senhor. Não tenho, Adélia, que saiu para resolver algo que o Senhor sabe e colocamos nas tuas mãos. Os irmãos que estão do outro lado também, com certeza, com seus pedidos. Oro, Senhor Deus, por nossa irmã Jane, da Igreja Batista ali do Pacheco, que a tua boa mão seja sobre ela. Oro por Alda Cleide, Senhor Deus, também uma conhecida nossa. Oro por Regina, Senhor. Oro por esses irmãos amados. E segundo, ó Deus, a graça que há em ti, Senhor Deus, conforme está escrito, ó Deus, lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas no capítulo 16, faz uma maravilha nessas vidas, ó Deus. A tua palavra diz que esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Ó Senhor, a igreja nesse momento ora, a igreja nesse momento estende as suas mãos e clama que do alto assim possa vir a cura para esses que estão, Senhor Deus, aí sofrendo, ó Deus, sofrendo e necessitando, Senhor, urgentemente dos teus cuidados. Oro pelo meu pai, que tu sabes, ó Deus, que necessita dos teus cuidados também. Oro, Senhor, pelo meu sogro, oro por todos os familiares dos amados irmãos que aqui estão, Senhor, suplicando a tua bênção, suplicando a tua misericórdia, Senhor. Oro por nós que aqui estamos, que o Senhor nos leve em paz, e que em paz assim todos nós possamos estar e permanecer. Oramos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém. Queridos, é isso. Parabéns, Josabe, parabéns, Hugo, parabéns, André. Que o Senhor esteja com vocês, os abençoando. E estaremos de volta no domingo, a partir das 10 horas da manhã e às 18 horas. Se você não colocou seu nome na lista, mas quer estar conosco, só entrar lá no link e colocar o seu nome, que vai dar tudo certo, tá bom? É isso, até o próximo Perguntar, quinta-feira. Mande sua pergunta pra gente no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, no chat. Não importa o meio, ela vai ser respondida aqui por nós. Tá certo? Até a quinta-feira. Tchau, tchau.